Nessa aula 2, a gente vai fazer o conjuntinho de pulseiras para combinar com o nosso brinco da aula 1. E aqui é um conjunto com várias técnicas. São duas pulseiras de silicone. A pulseira de silicone ela tem 3 técnicas, que no caso é essas duas aqui. Uma é essa, a outra é que tem entremeio e a outra que tem entremeio passante, que é esse anel que a gente vai aprender ali daqui a pouquinho, tá? A técnica de pulseiras com corinhos, com esse arremate sem ser fecho, usando a própria conta, que eu acho muito legal de aprender. Agrada bastante esse tipo de acabamento. Com esse nozinho de laçada, nós vamos contrapinar de novo e pendurar os pingentinhos utilizando as argolinhas. Esse aqui é um modelo simples de pulseira de corim, porém ela traz um tchan pro look por causa dessa peça de metal no meio, né, com pingente, um couro trançado, dá uma valorizada no look. Então, nós vamos começar a nossa aula aqui pela pulseirinha de silicone, tá? Que são silicone, esse material que estica, né? E que tem a técnica de dar um nó para não deixar ele arrebentar. Então, vamos abrir o nosso kit e pegar o materialzinho para fazer essas duas pulseirinhas de silicone primeiro. Então, tá aqui, vou começar pela de açaí. Açaí, essa sementezinha cru. Nós temos várias cores dela lá no nosso site, na categoria de madeiras, contas de madeiras, tá? E ela tem um detalhe que é esse entremeio de estrela aqui, ó, o entremeio que passante, o entremeio que o silicone passa por dentro dele. O silicone, ele é transparente, ele parece com nylon, só que a diferença é que o nylon não estica e o silicone estica. Toda pulseira que vocês fizerem nesse molde aqui, vocês vão cortar na régua um pedaço com 30 centímetros. Então, eu cortei os 30 centímetros, uma mão vai segurar uma ponta e na outra ponta a gente vai colocar a sequência. Vamos começar colocando a sequência pelo entremeio de estrela e em seguida 23 contas de açaí. O espaço, gente, de bolinhas preenchidas que eu coloco em média na pulseira é entre 17 a 18 centímetros, tá? Quem quiser fazer com o pulso um pouquinho mais larguinho também pode. E aí, ou mais fininho, né? Vocês vão medindo aqui na régua, ó, tá vendo? Então, no caso padrão, assim, né? Que é uma medida vendável, é nessa faixa de 18 centímetros. Então, agora a gente vai dar um nó comum, igual a gente dá sempre. Tem um nozinho. Pra finalizar o nó, pra não deixar ele arrebentar à toa, a gente dá um nó de laçada. O nó de laçada é o quê? É juntar as duas pontas do silicone, passar elas em torno do nosso dedo, dos nossos dedos, ó, e entrar dentro da voltinha de novo. Um dos dedos vai virar tipo uma agulha pra puxar e depois vocês vão separar as duas voltinhas, ó, e puxa. Esse é o arremate. Falando é mais difícil do que fazendo. Eu gosto de linkar isso aqui, igual quando a gente pega o saco de pão de forma, que a gente perde aquele negocinho de prender, a gente não dá aquele nó de laçada, é esse nó de laçada, só que no caso aqui é uma laçada com duas pontas. Então depois que você dá a laçada, você separa os dois fios e puxa. É isso, tá? Vamos praticar que logo vocês vão estar craque nesse nozinho aqui também. Eu gosto de passar uma colinha em cima do nó só pra garantir. No caso aqui, a legítima, que é uma colinha que fica totalmente transparente depois. E ela faz bem o papel de colar o fio aqui. E aí pode cortar rente, tá? Agora a gente vai fazer a pulseira de elefantinho. A pulseira de elefantinho, ela tem um entremeio também. Mas o entremeio dela não é passante igual a estrela. O entremeio dela é um entremeio de 2 saídas. Uma saída de um lado e uma saída do outro. Para isso, a gente faz a pulseira com fio duplo. Então, nós vamos medir aqui 50 centímetros de silicone. Vocês vão pegar uma das pontas do silicone, vai passar dentro da alça do elefantinho. E aí, leva ele lá pro meio, ó, juntando as duas pontas. Dentro das duas pontas juntas, a gente vai colocar 20 bolinhas dessa de ABS ouro velho aqui, ó. O número dela é número 8, essa bolinha. Vamos colocar 20 dela dentro dos dois fios juntos.
colocar das 20 bolinhas. A gente vai separar as pontas e uma delas vai descer aqui pelo buraquinho do outro lado do elefante, ó. Passando por dentro do buraquinho. E aí a gente vai tornar daquele nozinho que eu ensinei pra vocês na outra pulseira. Primeiro a gente vai dar um nó normal. E agora a gente vai dar o nó de laçada lá, ó. Passo os 2 fios em torno do dedo, entro dentro da alça, puxo com o dedo lá pra perto do nó, separo as 2 pontas e puxo. E aí eu venho com a minha colinha legítima, olha aqui, e corto. E aí tá prontinha as nossas pulseiras de silicone, tá? Agora a gente vai fazer a de corinho, que é essa daqui, ó. Ela tem um acabamento interessante, que é um acabamento de amassar. A gente vai conferir aqui na reguinha o corinho com 15 centímetros, tá? Quem quiser deixar com 15 pode cortar aí. Quem quiser fazer mais larguinha, pode manter. Essa pulseirinha, ela leva essa caneca, que é esse entremeio aqui que tem essa alça. Esses entremeios com alça, onde a gente pendura um pingente, se chama caneca, tá? Ela é colocada dentro do corinho. E aí, o acabamento dela é esse acabamento de amassar, bem simples de colocar. O nome desse acabamento é jacaré. A gente posiciona o jacaré aqui no meio do couro. E aí, levemente, com o alicate de ponta chata, vocês vão apertando devagarinho aqui, ó. A gente faz a mesma coisa do outro lado, tá? Amassa devagarinho. Abre a argolinha. Esse aqui é o fechinho da pulseira. O nome desse modelo é fecho lagosta, tá? A gente vai passar a argolinha na alcinha do terminal e vai passar o fechinho. Um alicate segura, o outro ajuda a fechar. Do outro lado, a gente vai colocar um pedacinho de corrente. A gente chama essas correntes que chegam no final do cordão ou da pulseira de correntes extensoras, que é por quê? Se caso a pessoa tem um pulso maior do que o tamanho que tá aqui, não tem problema. É só abotoar o fechinho na corrente extensora. Então, ó, passa a argolinha dentro do último elo da corrente e passo no terminal. Um alicate segura, outro ajuda a fechar. E aqui na caneca, a gente vai pendurar esse entremeiozinho de Hansar, que é a mão indiana. O nome dela é Hansar, o nome dessa mão. Também utilizando a argolinha, ó. Prontinho. Tá prontinha a nossa pulseirinha de couro. Agora, por último, a gente vai fazer a pulseirinha de camurcinha. Então, aqui, essa pulseirinha, ela é feita de camurça, que é esse corinho lisinho, achatadinho. Um entremeio de argola, igual o tipo do lado do brinco. E os pingentinhos pendurados. Pingentinhos de metal ouro velho e pingentinhos que a gente vai contrapinar no alfinete de cabeça com semente de açaí, tá? O acabamento, ele é feito em contas de ABS ouro velho e bem simples de fazer e vocês vão poder utilizar isso bastante aí na montagem de vocês. Primeiramente, a gente vai cortar 2 pedaços de camurça com 40 centímetros. Então, cortei os 2 pedaços de 40, agora vocês vão pegar o entremeio de argola, tá? Pega uma das pontas, um dos pedaços de 40 centímetros e dobra ele no meio. Puxa assim. Tem essa alça que vai passar por dentro da argola do entremeio. Passou a alça aqui dentro, pega as 2 pontas do lado de cá, passa dentro da alça, ó, e puxa. Mesma coisa do outro lado, pega o outro pedaço de 40, passa dentro da alça, entra com as 2 pontas e puxa, tá?
O arremate, ele é feito com essa bolinha com um buraquinho maior, ó. Então, vocês vão colocar essa bolinha dentro dos dois fios de um lado. E as outras duas pontas vão passar cruzando dentro dessa bolinha, ou seja, indo no sentido contrário que essas duas estão indo. Então, se essas duas estão indo pra cá, as outras duas vão pra lá. Só que como o buraquinho fica muito ajustado, né, pra ficar mais justinha, pra você não ficar saindo da mão, a gente tem que fazer um pouquinho de força, ó. Posicionei os dois fios indo pra cá, né, e vou empurrar a bolinha, ó, pra poder entrar. Entrou, agora puxo os dois lados. Nas duas pontas de cá, vou passar esse entremeio tubinho e vou dar um nozinho na beiradinha da ponta, juntando as duas pontas, né? E do outro lado a mesma coisa. Vou passar o tubinho dentro das duas pontas e vou dar um nozinho com as duas pontas juntas na beiradinha. Agora aqui na argola a gente fazer os pingentinhos. A gente passa o açaí no alfinete de cabeça, ó, um dedinho deitado, corto, pego o alicate de ponta fina e faço a voltinha. Fiz a voltinha, empino ela pra cima pra ela ficar bonitinha. Agora no açaí cru. Vou usar o alicate agora pra medir, pra vocês poderem ver a diferença, né? Faço a voltinha, empino, fecho. Prontinho. Aí aqui a gente tem esses 3 pingentinhos de metal, a pimenta, o pingentinho da árvore da vida e o búzios. A gente vai pendurar todos eles, cada um na sua argolinha, dentro do entremeio, dentro da argola entremeio. Então, vou abrir a argolinha, passo na argola, passo na pimenta, um alicate segura, o outro ajuda a fechar. Abro outra argolinha, passo na argola, passo no alfinete do açaí e fecho. Agora a gente vai pendurar a árvore da vida. E por fim, vamos pendurar o pingentinho de búzios. A ordem não importa, tá? Pode ser a ordem que vocês quiserem, que o efeito é o mesmo. E aí, tá prontinha. Chegamos ao fim da nossa segunda aula. Essa segunda aula foi uma aula mais complexa, né? A gente aprendeu várias técnicas aqui, a técnica do silicone, a técnica do terminal de amassar, do terminal de corinho com conta, da sinó de laçada. Isso tudo muito importante para vocês, né, começarem a olhar as peças, né, prontas e já terem uma ideia de como é que é feito. Essa aula aqui é bem bacana e para quem tem material em casa ou está adquirindo mais materiais lá no nosso site, né, no fazendoartebijuterias.com.br, para vocês já terem uma ideia da onde navegar lá no site, que no caso aqui são contas, entremeios, pingentes, acabamentos, fios. São essas as categorias que vocês vão navegar lá para vocês aprenderem a trabalhar melhor com esses materiais. Quem gostou, dá uma curtida aí pra gente e vamos para nossa aula número 3.